Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero falar de dois personagens bíblicos, o diabo e o Senhor Jesus Cristo. E pela Bíblia aqui, pela palavra de Deus, mostrar a diferença entre ambos. Isaías 14, capítulo 14, versículo 12, nos tem um texto aqui que fala sobre o diabo, o Satanás, o Lúcifer, né? O anjo rebelde, o anjo caído. Que nos diz assim: Como caíste desde o céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então nós vemos aqui por esse texto que o diabo, ele era um anjo, e a Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos até que se achou iniquidade nele. Em outro texto fala isso. Mas aqui mostra o caráter dele, a cobiça dele, a altivez, a soberba, e ele quis se exaltar e subir às mais altas nuvens e ser semelhante a Deus. Ele queria ser adorado como Deus e não ser apenas um anjo, um querubim ungido, como diz a palavra. Então aqui nós compreendemos claramente que Satanás deixou surgir o orgulho no seu coração, se exaltou, né? Ele diz no seu coração, né? Subirei ao céu, às mais altas nuvens, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei dos lados do norte. Ele escolheu até o lugar, ele planejou estabelecer o seu reino, se elevar, contudo caiu do céu, né? Como caíste do céu, a estrela da manhã. E contudo levado serás ao inferno, é o mais profundo do abismo. E assim é toda pessoa que se exalta, né? Toda pessoa que se orgulha. Por isso que o orgulho é um pecado terrível, né? Que surgiu com o diabo. Mas vamos ver agora a pessoa de Jesus Cristo, o caráter de Jesus, né? Está aqui, descrito aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Vamos ver, né, qual é a diferença, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus, não se exaltou, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou de si mesmo, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Enquanto que o diabo quis se exaltar e se exaltou, e estabeleceu uma rebelião no céu e arrastou a terça parte dos anjos, que hoje são os demônios, aí foram expulsos do céu. Apocalipse 12 fala sobre isso. Enquanto o diabo se exaltou, deu lugar ao orgulho, à soberba, à altivez, Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo. E mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então vejam, amados irmãos, a diferença entre o nosso Salvador Jesus Cristo, manso e humilde de coração, né? Entregou sua vida para nos salvar. Sofreu as dores da crucificação, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu, está à direita de Deus, e há de julgar vivos e mortos. Então, Jesus se humilhou e foi obediente a Deus, obediente ao Pai. O diabo se exaltou e foi abatido, derribado, expulso e lançado no inferno. E assim muitas pessoas, através das suas ações, da sua conduta, mostram
que Senhor estão servindo, ao qual Senhor estão seguindo. Se é o diabo e o seu orgulho, a sua soberba, a sua altivez, ou se estão seguindo a Cristo e a sua humildade, sendo humilde e manso de coração como o Senhor Jesus. Que grande diferença, que diferença enorme entre um e outro. O diabo se exaltou, subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, estabelecerei o meu trono nos lados do norte. Esse era o pensamento do diabo. Já Jesus Cristo se humilhou, se esvaziou, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Então, amados irmãos, escolha servir a Cristo, seguir a Cristo, seja humilde, pois se cumpre a palavra que diz: aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Vamos orar a Deus, pedir que o Senhor nos dê graça para nós ser humilde, permanecer humilde na presença do Senhor, para que o Senhor, a seu tempo, no tempo certo, nos exalte, mas da maneira que o Senhor quiser também, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos repreendendo toda altivez, soberbo orgulho, todo o pecado, Senhor, que surgiu, brotou ali no coração desse anjo, Pai amado, e que se espalhou pela criação. Ó Deus, e pedimos que o Senhor nos livre do orgulho, nos livre da altivez, da soberba e da rebelião, Senhor, e nos conceda a humildade de Cristo, o exemplo glorioso do Senhor Jesus. Amado Deus eterno Pai, nos concede essa graça, essa bênção, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.